Tatuagens. Você tá dando risada porque você encontra esse desafio, né? Você se depara com isso quase todo dia. É muito boa essa pergunta, né? Eu sei que dá risada. Tatuagem, pode, não pode? Tatuagem pode ou não pode? As pessoas, normalmente, quem me escreve, me pergunta assim, pastor, pode tatuagem? Se não pode, me diga um texto bíblico que diga que não pode tatuagem. Claro, eu não vou achar um texto bíblico na Bíblia que diga um autor que fale assim. Imagina no tempo de João, 2000 anos atrás, eu vou mais além, no tempo de Moisés, 3000 e tantos anos atrás, no meio do deserto, quando o povo de Israel não tinha tecnologia, não tinha avanço de nada, e aí de repente surge alguém com uma agulha e vai botando tinta dentro do corpo. Não existia isso. Não existia esse tipo de tecnologia. Então a tatuagem, vamos dizer assim, é até de certa maneira recente em vista dos escritos bíblicos. Entretanto, eu vou encontrar várias passagens bíblicas, como por exemplo Gênesis 1, 27, eu vou encontrar outra passagem bíblica daqui, ó, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que vão falar as seguintes coisas. Em 1 Gênesis 1, 27, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Primeiro ponto. Você olha para Deus, você imagina Deus com uma tatuagem tribal aqui na testa ou no braço? Difícil imaginar, Difícil de imaginar dentro da santidade. Segundo ponto, a Bíblia fala, meu corpo é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia, quando te diz isso, ela te pede para você preservar o seu corpo. Então, o corpo que Deus nos entregou, isso aqui, ó, Gabriel, o Denilson, o senso de pertencimento que nós temos é muito grande. Nós vivemos numa sociedade que fala assim, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Bacana, você pode ter esse pensamento com você. Entretanto, a Bíblia diz que nós fomos comprados com sangue, o que significa que, por mais que eu pense que tudo isso aqui é meu e que eu sou eu pertenço a Deus. Deus me comprou. E quando eu pertenço a Deus e meu corpo pertence a Ele, é templo do Espírito Santo, qualquer coisa que venha a me mutilar está ofendendo o Espírito Santo. Está mudando as minhas características, que são características que Deus me deu. Aí algumas pessoas vão falar assim, pastor, mas e se for tatuagens para correção? Como eu já vi em alguns momentos. Existem tatuagens para correção, porque existem pessoas que sofreram queimaduras pesadas. Dá uma cicatriz enorme. Uma cicatriz enorme. Dá uma disfarçada, né? Dá uma disfarçada ali. Existem pontos e pontos. Eu posso corrigir alguns defeitos que surgiram de uma mutilação, de um acidente, de uma queimadura, de qualquer outra coisa? Posso. Isso não vai ofender Deus. Agora, isso não seria considerado vaidade? Então, aí que tá. Vaidade, normalmente para ser uma vaidade, é algo que eu faço para sair do meu normal, para chamar atenção. Mas existem pessoas que pelas fatalidades da vida saíram do normal e ficaram, vamos dizer assim... Defeituosos, né? Exatamente. Então, desprovidos de algumas características normais, naturais do ser humano. Então, quando ela tenta preencher isso para voltar à normalidade, a gente não poderia considerar isso uma vaidade, mas um simples desejo de voltar à normalidade da vida. Quem sabe não ser notado pela sua falta de algum órgão, alguma coisa do tipo, alguma mudança que surgiu. Então, ele faz alguma coisa para poder corrigir. Eu já vi, por exemplo, casos de pessoas que têm sardas pesadas no rosto, na pele, e que usam maquiagens pesadas. Algumas tentam mudar com tatuagem, alguma coisa do tipo. Não chega a ser um pecado que está voltando à normalidade. Agora, eu não posso também dizer para você, não, vou pegar agora e vou tatuar aqui no meu braço aquela tribalzona que vai vir até aqui embaixo, aqui, até o meu peito aqui, vai subir no meu pescoço aqui. Aí então eu estou alterando completamente as características de um corpo que Deus me deu, que é templo do Espírito Santo. A Bíblia em nenhum momento me autoriza a modificar ou agredir o meu corpo da maneira que seja, porque eu quero agradar o meu eu e não agradar a Deus. E aí vem esse detalhe, é muito crucial aqui, muito interessante. Deus falar para mim que eu não posso, na Bíblia eu não vou encontrar um texto que me diga assim, cara, não faz. Mas eu vou encontrar milhares de textos que me dizem, cuida do corpo que eu te dei. De diversas maneiras, preserve-o. Não faça nada que venha a mutilá-lo. Vou te citar um outro exemplo. A gente conhece hoje pessoas que já tatuam seus olhos. Pessoas que tatuam suas línguas. Exato. A gente conhece hoje, eu vi um caso que é assustador. O cara tatuou... Eu acho que você não tá falando... Não, acho que você vai falar outra. Eu vi aquele cara que tá parecendo Satanás. Sim. Ele até colocar implante ele colocou assim, implante, de exatamente. Ele colocou. Eu vi um outro rapaz que, além de ter tatuado mais de 99% do seu corpo, ele mandou amputar os seus 2 dedos, aqui esses 2 dedos, no caso o anelar e o mindinho, das 2 mãos. E o próximo plano era achar um país que aceitasse ele amputar uma das pernas para ele ficar mais parecido com um extraterrestre. Ele já havia cerrado os dentes, já havia cerrado a língua no meio e já havia tatuado tudo, inclusive os seus olhos. Quando a gente fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que entender que quando Deus nos deu esse privilégio da criação, diante de uma criação de milhares de seres,
animais, vegetais e outras coisas, os únicos que têm a imagem e semelhança de Deus somos nós. Quando Satanás deixa e coloca na nossa mente que nós precisamos destruir essa imagem, ele não está afetando quem está destruindo. Ele está afetando o Deus, que é a base disso. Então a gente precisa entender que a batalha é espiritual. Ah, eu gosto, eu curto. Cara, mas Deus não vai se agradar disso. Ah, mas eu vou colocar o nome de Deus lá. Deus prefere que você renda a Ele um culto de adoração através do seu coração, com a Bíblia, com uma boa música, adorando a Deus, do que você tatuar na tua testa Deus. Não faz sentido para Ele. E a adoração não é o que eu quero oferecer, mas é o que Deus me pede. Então não faz sentido.